Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para bater um papo rapidinho sobre alguns eventos que estão ocorrendo agora de importante no sistema solar, galáxia na Via Láctea. Antes de mais nada, eu gostaria de sugerir a você, como das outras vezes, que faça sua inscrição, assinale a sinetinha para receber as novidades, comente, compartilhe, divulguem, encaminhe isso para os amigos e tal. E também aproveite, inclusive, para visualizar a nossa biblioteca de vídeos já publicado, onde lá a gente tem alguns estudos, algumas análises sobre, vamos dizer, objetos, elementos que fundamentam ou que dão razão de ser para o que está acontecendo neste exato momento no Oriente Médio. De que é que eu vos estou falando? Estou falando dos ataques sionistas estadunidenses à República do Irã. Não é isso? Só por exemplo, para você não se perder, eu diria o seguinte: nós temos um estudo sobre o genocídio na faixa de Gaza, distribuídos em 13 capítulos. Ali a gente trata de algumas variáveis, faz alguns estudos de forma lateral sobre razões e sobre, vamos dizer assim, motivos que levam à situação que a gente está vendo agora ali na região do Oriente Médio. Temos também o estudo sobre OTAN, União Europeia, temos os elementos tratados também na questão da morte da moeda do Império. Então, são vários objetos de estudo ali, inclusive distribuídos em capítulos, onde a gente, de forma lateral, lida com algumas variáveis que são muito importantes para compreender o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Beleza? Então, dito isto como introito, vamos rapidinho comentar algumas coisas. Vejam que no decorrer deste final de semana, os sionistas, o governo sionista de Israel e estadunidense, o Laranjão, o Gorbachev, eles ameaçaram durante um bom tempo e pela segunda vez conduziram ataques contra a República Islâmica do Irã. Ocorre que existem razões, a razão por que eu estou falando isso, ou seja, existem razões, motivações para que a imprensa imperial ocidental, e aí a imprensa própria nossa, nacional, as grandes mídias, as grandes corporações, e as mídias das colônias na Europa e dos vassalos, no caso, e da própria mídia estadunidense judia, fazem uma propaganda e contam um monte de mentira para justificar os fatos que estão ocorrendo agora ali, a violência que está sendo conduzida contra o país persa no Oriente Médio, né? Vejam que no primeiro dia de ataque, atacaram uma escola de crianças, meninas, onde 145, até a última informação que eu tive, 145 crianças morreram ali naquela escola. Então, e aí o Ocidente, a imprensa judia, precisa arranjar razões para não tornar animalesca a compreensão dos fatos que eles estão conduzindo ali. E aí transferir a culpa exatamente para o Estado que está sendo vítima, no caso, o Irã. Então, por isso é importante, ao invés de só olhar o momento X, esse momento do ataque, que deu início a esses eventos agora, assim como a gente fez com a leitura dos fatos que estavam ocorrendo na faixa de Gaza, é importante conhecer os antecedentes e uma contextualização para entender aonde está a responsabilidade por aquilo ali. E por que também aquilo está ocorrendo agora? O que está acontecendo com o Império? Ora,
Eu venho diuturnamente nas minhas análises, quando trato de geopolítica, avisando, tratando, demonstrando o meu entendimento, a minha interpretação sobre os fatos que estão levando a morrer mais rapidamente o Império. E que o papel do Gorbachev é um papel que ajuda nessa morte. É um papel, as atitudes, o comportamento atravessado, descontrolado, desse imperador, ele tende a apressar a morte do império, né? Então, primeiro vem os eventos intestinais, e depois essa coisa vai se degringolando num processo de corrupção de todas as espécies, não só a corrupção política, mas uma corrupção no papel do dinheiro, da moeda, uma corrupção nas ações políticas, uma corrupção até na compra das armas. Né? E aí você vai ver que é assim de corrupção em corrupção, como o Império Romano, né, do Ocidente, a tendência é apressar a morte do Império e iniciar um processo de decadência. Né? Como eu disse antes, existiu uma previsão já no final da década de 70, ainda com Deng Xiaoping na China, onde ele, na realidade, previa que a China chegaria em 2050 ao estágio de maior economia do mundo e com os outros adereços. E ao chegar ao papel de maior economia do mundo, chegaria com outros adereços, inclusive o aspecto militar. Educação, cultura, tecnologia e tal. Mas isso está sendo antecipado, eu disse, até 2030, ou seja, está sendo antecipada essa projeção em torno de 20 anos. E o Império sabia que ia morrer quando começou a desenvolver, vamos dizer assim, os seus primeiros atos prejudiciais à sua hegemonia. E aonde estão esses atos prejudiciais? Está no primeiro princípio, naquilo que a Barbara Tuchman chama no livro, no clássico, que eu inclusive gosto de chamar a atenção de vez em quando, aonde a ação da Guerra do Vietnã, a ação por exemplo, aquilo que ocorreu, os vários eventos que ocorreram no Oriente Médio, mas, acima de tudo, a utilização da sanção, do dólar, no caso, como sanção, depois de ter recebido a guarida da Arábia Saudita na transformação do petróleo num lastro para o dólar, para torná-lo ainda uma moeda confiante ou de confiança no mundo, no aspecto comercial, controle monetário, controle financeiro do mundo, que permitia que os americanos mantivessem uma hegemonia. Ou seja, ao utilizar a moeda como instrumento de sanção, e aí quem são essas vítimas? Inclusive o país que está sendo atacado agora. Então, um leque de países, desde Cuba, por conta de sua Revolução de 59, até Irã, Síria, Rússia, no último evento da Ucrânia, ou seja, a China, nos vários momentos da história, então, essa utilização apressaria a morte. Né? Então, a ação de morrer, de decadência imperial, ela está lá atrás quando inicia esse processo. Mas vejam só, a ação na Ucrânia, né, a tentativa de cercar a Rússia, dividir a Rússia, promover uma derrota estratégica à Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão e depois a Europa como um todo, né, porque depois a Europa toma para si essa coisa, também foram outros elementos que produziram essa decadência imperial. E agora ele está na fase de tentar fazer a inflexão dos músculos, mas não pode fazer a inflexão dos músculos pura e simples sem tentar a última cartada. A última cartada é ver o que sobrou do poder imperial, e aí é o que é importante ser entendido que está acontecendo agora, é que a última cartada da fortaleza imperial, ela se dá na chamada, no aspecto militar. Porque, independente de qualquer coisa, o Império continua sendo detentor de um grande exército, de uma grande tecnologia de morte e do aspecto nuclear. Então, antes de fazer algumas coisas, como é o caso, a busca de Groenlândia, o Brasil, Venezuela, Colômbia, a situação do Panamá com o canal, a situação do cerco agora que está sendo feita a Cuba, mas aí não pode abandonar o cachorrinho de estimação que está no Oriente Médio. Então,
a descoberta de Israel, de que nesse exato momento o grande protetor dele está sob risco de abandonar, de ser, vamos dizer, derrotado pelo Império Chinês que está chegando, ou pela hegemonia chinesa que começou de forma econômica, mas está se demonstrando, vamos dizer, rapidamente, a outro processo, que é o caso do aspecto da educação, tecnologia já se tornou, praticamente já tomou a dianteira do Ocidente, né? Então falta agora só adequar o aspecto militar. E isso tornaria Israel, o Estado sionista, uma grande incógnita no Oriente Médio. Então, que o nazista judeu está fazendo aquela história de Gaza, essa história do Irã, de provocar essa guerra com o Irã de qualquer forma, levar Estados Unidos a tentar criar uma situação, um cinturão de proteção, é exatamente porque o Império Americano, o Império Estadunidense está morrendo, e o judeu, tomando ciência disso, precisa agora de alguma forma se criar o seu cinturão de segurança. Por quê? Porque, vejam, o dólar, a gente fala que é a moeda do império, mas quem tem domínio do dólar é exatamente o bastidor sionista. Né? Então, quando diz que o dólar está deixando de ser a moeda do mundo, está dizendo que fabricar dólar, ter dólares hoje, o império sionista financeiro, ele está por terra, ele está indo por terra. Então, e aí, o grande problema é certo que Israel tem muito judeu russo, muito judeu eslavo, lá naquela volta, na chamada ação sionista de devolução do povo que estava espalhado pelo mundo, os pseudo-judeus sionistas, de volta para a área da Palestina. Foram muitos judeus eslavos da Europa que voltaram para aquela região da Palestina. Então, existe uma certa relação de afetividade entre o que é o Império Russo e entre o que é a Rússia hoje e o que é o Estado judeu. Por isso que não se vê tantos conflitos, por isso que o comportamento russo é uma coisa um pouco, vamos dizer assim, fica um pouco uma coisa cinzenta. Só que com China não. Não tem China judeu, já notaram isso? Não tem. E o medo agora está assentado. A compreensão do que está acontecendo no mundo está agora tomando pé. O Estado sionista está tomando pé disso. Então, qual é vamos dizer assim, a busca? É uma tentativa de manter alguma coisa. Existe alguma coisa que o Império precisa manter. O que é que ele tem para jogar isso? Ele tem ainda uma força militar. Ele é detentor da tecnologia nuclear. É um Estado nuclear. Então, é a última fronteira da sobrevivência. Isso cabe um monte de análises. Eu só quero que vocês observem isso que está sendo dito e casem com os elementos que, paralelo ou de forma lateral, eu os incluí nas outras análises que eu citei no início e está distribuído por capítulo. Então, mas o que eu quero que você perceba agora é que uma outra, vamos dizer assim, existe um desanuviar sobre o que está acontecendo agora no mundo. Então, essa ação contra o Irã, ela é uma ação, e acreditaram que China não se envolveria, que Rússia não se envolveria, e o momento era esse. Então, o que a gente pode dizer? Olha, a imprensa local da colônia não fala, a imprensa do império não fala, a imprensa ocidental dá cobertura para os crimes produzidos pelos sionistas no Oriente Médio. E então não teriam por que falar a verdade sobre o que está acontecendo neste exato momento no campo de batalha. E o que está acontecendo no campo de batalha? Ora, tem porta-aviões que foi para lá para aparecer, foi para colocar, amedrontar o persa. Neste exato momento, ele foi atingido por 4 mísseis hipersônicos iranianos chinês,
e está de volta para a região do Oceano Índico. Saiu das proximidades das batalhas. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Cabral voltando às Índias. Conhece essa história? Cabral, Vasco da Gama, voltando às Índias, descendo, saindo de fora do trecho. Nós temos as situações dos aeroportos, das bases americanas, nas cidades, estado ou nos paisecos fantoches que está ali na área da Península Arábica. Inclusive a Arábia Saudita sofreu um ataque na sua refinaria, na maior refinaria da Aramco lá na Arábia Saudita, o que não tinha acontecido até ontem, mas na madrugada, início de hoje, já aconteceu. Ou seja, o petróleo vai deixar de circular e o gás na região ali do Golfo de Amman, no Estreito do Amman, do Golfo de Amman, vai aumentar o preço do petróleo no mundo. A Europa está precisando de energia, a Ucrânia está ameaçando quebrar os gasodutos, o Ruski ainda consegue passar alguma coisa, o inverno não acabou, os americanos para mandar... Acabou o estoque de arma porque gastaram muita coisa, e eu cheguei a falar, quando analisei sobre a Ucrânia, que fazer arma custa dinheiro. E o impressor, a gráfica do dólar, não está mais do mesmo jeito que existia. Portanto, neste exato momento, e está estressada, o processo produtivo de armamento, encher cartucho CBC de pólvora, está estressado no Ocidente, tanto pela situação da Ucrânia, quanto pelos últimos eventos de Israel contra o Hamas. Porque os americanos entregam o que tem para Israel. E aí ele mesmo se desarma. Então, neste exato momento, o que está acontecendo é uma crise logística. E eu cheguei a afirmar outras vezes, olha, todas as guerras com Israel não é contra Israel, se briga contra o inglês, contra o francês e contra o Império Estadunidense. Então, quando o árabe briga contra Israel, as guerras árabes, elas são contra toda a estrutura ocidental que tem Israel como o cão de guarda daquele trecho da Terra, daquele trecho do planeta, onde tudo ali é importante, tudo ali. Não é só a energia que está sob o chão, é a própria geografia, é a própria logística que aquilo representa. Então, qualquer império, para ser saudável, para se sustentar, precisa garantir geografia, aquela logística ali, precisa ser garantida, porque ali estão os estreitos, estão os links entre os grandes mercados. O próprio Império Turco-Otomano ficou 1000 e tantos anos, 1473, não, 500 anos, mas derrubou um Império Romano de 1000 anos, exatamente por conta da importância logística. Porque a importância ali não é só a situação da energia que sai pelo Golfo Pérsico, do Golfo Pérsico ali em direção ao Índico, mas é a situação do Canal de Suez, Mar Vermelho e o link que faz, vamos dizer assim, o encurtamento que faz da Europa para a Ásia. E se é da Europa para a Ásia, do continente americano para a Ásia também. Então, vamos lá. Essa coisa não poderia ser perdida para o império que está morrendo. Ela não pode, qualquer império. E é importante para a Índia, que está construindo o seu cinturão, que é um modelo de, vamos dizer assim, que tem a sua característica principal, esse projeto chinês do dragão, a característica principal dele é logística. A característica principal dele é logística. E é uma logística que ele está construindo para o mundo viver em paz. Ou seja, conflito não interessa para o dragão. Não interessa. Agora, pode perder, vamos dizer assim, os pontos de gargalo do mundo? Claro que não. Então, neste exato momento, embora não esteja dizendo nada, o Irã está contando com toda a infraestrutura logística de munição, de arma, para conduzir o confronto com o Império. Por quê? Porque o Império está semi-abatido. Todos sabem, o russo, o dragão, o Irã, sabe que o Império está semi-abatido. A OTAN está semi-abatido. Então, o que foi a ação do Gorbachev com o nazista sionista
de atacar o Irã, o que pode ser considerado essa ação? Uma idiotice. Foi isso que ele fez. Ele deu o toque de misericórdia para o lugar que é muito importante para o império que está morrendo. Porque a influência que tinha Israel, eu digo nesse exato momento que tinha, porque já não existe mais. Está comprovado nesta batalha que não existe mais. E aí, as outras vezes eu cheguei a comentar, quando eu falei da situação de Gaza, no capítulo onde eu tratei da Guerra dos 6 Dias, eu disse a imprensa imperial, a imprensa sionista, a propaganda sionista, fazia para o mundo aquela propaganda dizendo: lutamos contra 15 países árabes, contra 10 países árabes, sozinho, em 6 dias derrotamos todo mundo. Eu digo, isso é uma farsa. Por quê? Porque em todos os momentos, e a prova foi aquela guerra, que foi aqueles ataques que fizeram ao Irã em junho do ano de 2025. Por que é uma farsa? Porque em todos os momentos, na hora que a logística vai exigir o confronto, nos primeiros dias da guerra, aí eles já produzem um cessar-fogo. Sempre contaram isso com a ONU. Agora acabaram com a ONU, mas sempre usavam a ONU e outros coleguinhas traidores da região do Oriente para produzir um convencimento que tinha que assinar um cessar-fogo. Foram assim com todas as 4 guerras árabes israelenses. Foi assim com o Irã no ano passado. Agora, no segundo dia, você vê que o Gorbachev já inventou um discurso de que tinha sido pedido para conversar, havia um pedido para conversar, quando ninguém fez pedido nenhum. E aí, agora o Irã descobriu o segredo é esse. Não tem conversa, a guerra vai se prolongar. Se a guerra for se prolongar, o que vai acontecer é que o Estado judeu e o Império estadunidense que o suporta, não vai ter cartucho para jogar lá em cima do Irã. É uma guerra que não tem tiro, percebeu? E aí viraria o quê? Virariam, na realidade, não é vítima, porque não são vítima nessa coisa, mas virariam a vítima preferencial, aquele cachorro morto que todo e qualquer mendigo chuta. É isso que vai caminhar. Então, neste exato momento, o que está ocorrendo é que existe uma reação do Irã supostamente por trás, por baixo do pano, apoiado no apoio logístico, né, em fornecimento de armas e fornecimento e apoio nos serviços de comunicação dados pela China. Então, neste exato momento, a única coisa que resolveria o problema, adiaria o problema de novo, era parar para fazer uma conversação. Em que condição é essa conversação? A conversação é praticamente uma rendição imperial. Por mais que qualquer um fale qualquer outra coisa, qualquer outra besteira, isso na realidade é uma conversação de derrota imperial. E é aquilo que está lá no livrinho da Barbara Tuchman. A marcha da insensatez. Atitudes insensatas de quem tem que tomar certos comportamentos quando está no papel de condutor, uma vez que a insensatez faz parte, é um atributo da atitude tomada por essa figura, torna todo o processo inversamente lhe beneficiar, torna todo o processo a inverter o sinal. Isso quer dizer que o que é vitória vira derrota, o que é vida vira morte, o que é dia vira noite, o que é preto vira branco. É exatamente isso. Então, isso é o que a Bárbara chamou de esse ataque nazista imperial contra o Irã, uma tentativa de dar exemplo, achou muito fácil o que fez na Venezuela. Ele é aquilo que se chama de insensatez elevada à quinta, enésima potência, conforme está descrito no livrinho de Barbara Tuchman. Entendeu? Então, uma breve
compreensão, algumas, vamos dizer, algumas fumaças levantadas para esse problema que está acontecendo lá. Por quê? Eu estou falando só isso. Porque os fatos vocês em si vão vendo. Se acessarem sistemas de comunicação do mundo oriental, vão ver outras informações, mais verdadeiras, inclusive. Porque, vocês sabem, em tempo de guerra, a primeira vítima é a verdade, independente de qualquer coisa. Todos fazem isso, faz parte da arte da guerra. Isso é da arte da guerra. Então, ouça a notícia, veja a notícia e avalie com esse olho criterioso, com essa cabeça, com esse pensar criterioso. Agora, não se conforme só com o que o mundo ocidental fala. Essa é a primeira coisa. À medida que os fatos foram ocorrendo, de repente a gente volta a trocar figurinha, mas eu falei, no geral, sobre o que está em risco, o que está em confronto, o que está colocado para a realidade se tornar aquilo que se tornou ali. Processo histórico a gente tem nos outros vídeos do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui para o papo não ficar louco, que eu só queria dar a notícia, só para tratar do tema, e levantar algumas coisas que não está sendo levantada pelos analistas, pelos comentaristas que estão aí. Obviamente porque eles têm uma outra visão de mundo, é uma outra interpretação, é uma outra compreensão, né? Mas eu trago outras variáveis para vocês fazerem um confronto e tentar ver aonde que está razão, aonde que resta, vamos dizer assim, fundamento que se coaduna com o que de fato está acontecendo ali naquela região do mundo. Beleza? Eu vou parando por aqui e volto logo depois. Fiquem com uma sinuosa interpretação do W. Pueblo. Bacana? E não esqueça, inscrição, fazer o comentário e ir para os outros vídeos, compreender o processo histórico. Beleza? Abração. O que será? O fato que ser indecente, um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente. E um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente. Eu haveré e serei milhões. Ai, que endurecesse, pero sem perder a ternura, jamás. Um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente. Lara, lara, lara,